tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu tô aqui com a Carol pra falar de House of the Dragon. Não. Hoje a gente tá aqui pra servir fofoca, Brasil. Aceita? Aceita uma fofoca? Aceita. Hoje nós vamos fofocar porque em Westeros sempre tem trama, sedução, cenas quentes e fofoca, né? Fofoca, tem fofocas, rumores, nossa, assim... Babados. Tem muita coisa que acontece nesse universo aí do George R. R. Martin. Nesse episódio 4 de House of the Dragon, a gente viu que teve uma grande fofoca aí, que pode ter um embasamento ou não, na verdade, tem, mas não tem. É bom que a gente já viu a verdade, né? Exato. E a gente vai falar justamente sobre isso, de alguns casos muito emblemáticos de fofoca nesse mundo. Tem algumas coisas que vocês já conhecem, de personagens que vocês já viram aí em Game of Thrones, mas também tem coisa da história dos Targaryen, tem coisa dos ancestrais aí da Rhaenyra, tem muita coisa da hora. Mas, ó, pra você não pegar nenhum spoiler desse 4º episódio, quer saber também o que a gente achou do episódio, que a gente amou, inclusive, tem a nossa live que foi na terça-feira essa semana no meu canal, vai ter o link aqui embaixo. Lembrando que essa terça foi a exceção. Toda semana a live é a segunda às 8 da noite, alternando os 2 canais, então semana que vem no canal da Carol. E essa semana a gente fez um vídeo falando qual é a do Daemon, que vai sair nessa sexta no meu canal, contando um pouquinho da história dele, da esposa dele e fofocando, né? A gente tá aqui também pensando qual é desse cara, por que que ele fez isso, o que ele quer da vida. Essa semana é só fofoca. Essa semana já fofoca muito. Então vamos lá para as 5 fofocas mais quentes de Westeros. Se tiver alguma fofoca que a gente não trouxe nesse vídeo, que a gente tinha que escolher 5 e tem várias outras que a gente teve que cortar, coloca aí nos comentários. A gente quer fofocar com vocês aí embaixo. E esse vídeo, inclusive, ele é uma homenagem a um dos maiores fofoqueiros da história de Westeros, que é o bobo da corte Cogumelo. Ele trabalha ali na Fortaleza Vermelha como bobo da corte, ele é um anão e ele fica ali, ó, ouvindo tudo que vai acontecendo, ele fica de olho. E aí ele foi escrever um livro que chama O Testemunho de Cogumelo. Sim. Ó o cara, ele escreveu um livro de fofoca. Sim, é muito bom. Assim, eu acho legal dizer que o Cogumelo, ele deveria estar aparecendo nesses episódios de House of the Dragon. E até chegaram a falar sobre isso. Ah, talvez não vá ter, não sei o quê. Aí no teaser do 5º episódio, pode ser que tenha um personagem que os fãs estão teorizando que seja ele. Se ele aparecer mesmo, a gente vai falar aqui nos vídeos. Mas por enquanto disseram, ah, não deve ter, porque a questão do Cogumelo é que ele é super fofoqueiro e ele às vezes aumenta algumas histórias, né? Às vezes ele se coloca de forma sexual nas histórias. Então ele fala, ah, não, porque a Rhaenyra tava lá pegando o Daemon e eu tava junto, Eu esse participei. tipo de coisa. Amo. Então o que acontece no Fogo e Sangue é que você tem essas versões contrastantes, né? Você tem um septão, aí depois tem o cogumelo, aí um fala uma coisa, outro fala outra, e cabe a você, como leitor, descobrir qual é a verdade. E o que é fofoca se não é isso? Porque é aquela coisa, né? Tem a sua versão, tem a minha e tem a verdade. É verdade. Então, né, sei lá o que aconteceu. Aliás, uma fofoca aí sobre esse episódio que saiu, o Septão Eustace falava que a Rhaenyra perdeu a virgindade com o Daemon. Já nosso querido amigo Cogumelo falou que ela foi para as casas dos prazeres e tal para aprender a arte da sensualidade, da sedução, para ela poder ficar com Criston Cole. Isso, que o Daemon, ele meio que chegou pra ela, eu até falo que é o negócio do Ligações Perigosas, que ele fala, vou te treinar pra você chegar lá e seduzir ele, e aí que quando ela chega no Criston Cole, ele fica horrorizado, que ele fala, não, achei que você era super pura, não quero mais. Sim, e aí foi legal que a série misturou um pouco disso, né? Misturou um pouco do Daemon seduzindo ela foi pras casas lá do prazer, e ela ficou com Criston Cole. E não perdeu a virgindade com o Daemon, né? Então, realmente é uma mistura das duas versões, e até por isso que os showrunners, eles tinham falado em entrevistas, a gente gosta muito desse estilo de história meio Rashomon, né? Que é aquele filme que cada um vai contando sua versão, mas a gente achou que na série a gente não ia manter desse jeito. Então, assim, se o Cogumelo aparecer, ele provavelmente vai só ter um papel mais secundário e tudo mais. Seria legal ver ele fofocando pra alguém alguma coisinha, assim, Sim, né? ele vendo as coisas. Tem vários fofoqueiros na série, né? A gente vê o Daemon e a Alicent atrás das coisas, vendo as coisas. Mas, ó, então, Cogumelo, se você estiver vendo isso, esse vídeo é pra você. Vamos começar com fofoca de Jaehaerys e fofoca de livros. Você que gosta de ler, vamos fazer uma indicação de livro pra você. Mentira, esse livro não existe na nossa vida real, mas ele existe em Westeros. Isso, ó, vamos lá. O Fogo e Sangue, que é o livro que inspira aí House of the Dragon, ele vai contando de todos os reis Targaryen. E aí, quando ele vai falar do reinado do Jaehaerys I, que é o avô ali do Viserys, o rei que tá agora, bisavô da Rhaenyra, ele conta como o Jaehaerys casou cedinho com a Alysanne, a irmã dele, e que tava todo mundo meio tentando desfazer esse casamento, queriam que eles desistissem. É, porque aquela época a gente já contou na nossa minissérie de vídeos aqui, aquela época a Fé do Sete estava indignada com o incesto, né? Inclusive, se eles vissem esse episódio dessa semana, eles iam ficar loucos. É, até o Viserys, ele fala isso pra Rhaenyra, ele fala,
o J. Harris teria te deserdado, Sim. menina. Pois é, o J. Harris todo santo, né? Aquela coisa, então ele teria ficado um pouco chocado. Mas vamos contar pra vocês de um livro que já teve tantas edições e tantas repostagens, né, republicações, que o livro a gente nem sabe o nome direito. A gente tem várias versões. Ele é conhecido no geral como Um Alerta para Garotas Jovens. Não, mas fala as opções de título que tem, que são muito boas. Pecados da Carne, Pecados A da História Carne. de uma Devassa. A História de uma Devassa é tudo pra mim, esse título. Como assim, gente? Cada vez tem um título diferente, porque é isso, né? A gente tem que pensar que tá falando de uma época, né? Uma época de ficção, obviamente, mas que faz referência a uma época que poucas pessoas sabiam ler e escrever. Então, normalmente, quem pegava os livros pra escrever, eles tinham que ser escritos à mão primeiro. Tinha que reescrever tudo à mão, né? E aí eram poucas pessoas que tinham essa capacidade de ler e escrever pra poder copiar o livro. E quem normalmente conseguia fazer isso? Ou era mestre, que aí não ia se interessar num relato todo de uma sexual, devassa, assim. Ou então era septão. E aí septão é o cara que é o padre, né? Ele não vai ficar detalhando todas as coisas exatamente. Sexuais, né? Então diz que eles iam censurando o livro, sabe? Então nunca se sabia o que era verdade, o que foi acrescentado, o que foi a galera que inventou e aí achou legal botar no livro. Mas de qualquer forma, tem esse livro aí. Eu amo, eles estão copiando. Fala, essa página aqui eu vou pular. Muita putaria, essa parte eu não vou fazer. Eu fico pensando que é meio que uma Mil e Uma Noite, sabe? Que eles vão juntando várias histórias que até poderiam ter se originado em outros lugares, eles vão trazendo como se fosse a mesma personagem. Mas na essência, diz que esse livro teria sido como se fosse uma autobiografia de uma garota de Westeros, mesmo que o livro tenha saído também em várias línguas pelo mundo conhecido todo. Esse livro, teoricamente, teria sido escrito pela Corey Ann Wilde, o subtítulo do livro, né? Um alerta para jovens garotas. Então esse livro é do tipo, meninas, não se desvirtuem, vai dar tudo errado na sua vida. Sabe aquele livro da Christiane F? Ah, Drogada e Prostituída. Sim, 13 anos, Drogada e Prostituída. Acho que é uma coisa meio assim, que inclusive na escola católica que eu estudava, eles botaram esse filme, né? A versão do filme, pra gente ver e ficar assustado, né? Não mexam com drogas, aquelas coisas. Que é um filme que ele tem ele é super sério, né? E ele é super tenso e triste também. Mas ele também acaba sendo muito usado como um alerta para jovens garotas, né? Sim. Eu não sei se o George R. R. Martin teve essa referência, não estou colocando palavras na boca dele aqui, mas lembra muito porque começa uma coisa assim, diz que a Corey Ann Wilde, ela engravidou com 13 anos, e aí, a partir daí, que tudo deu errado pra ela, não sei o que lá. Então fica essa coisa de, ai, garotas, fiquem em casa, fiquem recatadas, sabe? Tipo, essa moral, assim, meio estranha. De qualquer forma, por que a gente tá falando desse tal livro aqui? A gente não tá falando de Harris? Calma. Pois é. Corey Ann viveu a vida, né? YOLO, fez um monte de coisa. Ela foi amante de gente, ela foi prostituta, ela foi septã. E ela foi dama de companhia de pessoas. Só que, quando o J. Harris casou com a Alysanne, lembra? Eles eram irmãos, deram um beijo de língua lá, a gente contou no nosso vídeo. Mandaram várias damas de companhia lá pra eles, pra tentar desvirtuar o JJ, pra Alysanne falar, não vou mais ficar com esse cara, e eles se separarem. Cada uma tinha meio que uma missão, assim, ficar falando, incesto é errado, não casa com seu irmão, não. Ou então, mas seria tão melhor você casar com esse outro cara. E aí diz que uma dessas damas de companhia teria sido essa Corey Ann Wilde. E no livro, nas suas várias versões, né, cada uma conta uma coisa, diz que ela teria recebido essa missão de seduzir o J. Harris pra que ele traísse a Alysanne, ela ficasse chateada com ele e desfizesse o casamento. Depende muito da versão do livro pra gente saber o que rolou. Tem versão que diz, o J. Harris topou e não só ela transou com ele, como com todo mundo da guarda real junto. Essa é a melhor versão pra mim. Que livro é esse, cara? Uma putaria da guarda real, uma grande suruba e tal. Tem versão que ele não topou nada e tem versão que eles viraram um trisal. A Alysanne, o JJ e a moça. Então, não sabemos o que aconteceu, mas não deu pra separar este casal de milhões que eles se amavam muito, mesmo sendo irmãos, né, Targaryen. Então não funcionou esse plano. Eles ficaram juntos muito tempo, né? Quando eles se separaram foi só brevemente numas tretas homéricas que teve, que a gente contou nos vídeos. Mas tem outra treta do J. Harris. O J. Harris, coitado, né? Que também tem a ver com pegação, mas dessa vez não é dele. É quando ele já era mais velho e ele tinha um monte de filhos já com a Alysanne. Eles tanto se amavam que tiveram trocentos filhos, a gente fala nos vídeos. Mas uma das filhas do J. Harris dava dor de cabeça pra ele, Ela viu? dava mais coisas do que dor de cabeça. Carol Moreira! Desculpa. A nona filha deles, a Saera, ela era amor livre, entendeu? Ela gostava de todo mundo e ela tinha 2 amigas e 3 amigos que eles basicamente se pegavam. Todo mundo se pegava. Todo mundo se pegava, era uma grande putaria, uma grande suruba. Até que chegou um dia que uma das moças apareceu grávida e ela não sabia quem era o pai, né? Porque
era todo mundo ali, todo mundo transante. Aí o que o Jaehaerys fez? Quando ele soube dessa treta toda, ele acabou sabendo que a outra menina tava grávida também, ele chamou a Saera pra conversar e falou: o que você tá fazendo da sua vida, sabe? E aí, sabe? Você vai casar com um desses caras? Aí a Saera: não, acho que eu queria casar com um deles, mas não sei com qual. Quem sabe eu não caso com os 3? Afinal, o Aegon o Conquistador tinha 2 esposas, o Maegor, o Cruel, teve um monte de esposas, e aí o Jaehaerys ficou pé da vida. Não, o Jaehaerys todo puritano, carolinha, e aí ele pegou e falou: quer saber, eu vou te mandar pras irmãs silenciosas. E aí mandou Saera pra lá um tempo, pra ela ficar lá estudando, né, ficar quieta, ficar quieta literalmente. Só que é isso, né, irmãs silenciosas, elas não falam nunca, elas ficam só lidando com os mortos. É alguém que tem que ser realmente muito devota, né, e tá afim de fazer aquilo, mas claramente Saera tava afim de fazer outras coisas, e ela foi pra Lys ser prostituta. Ela fugiu e foi lá trabalhar numa casa de prazeres. E isso é uma coisa muito doida, porque diz que o Jaehaerys tinha mandado ela pra lá meio como se fosse uma lição, sabe? Vou mandar e depois eu tiro ela de lá e tá tudo bem. Só que ela ficou mais de um ano lá, não tava saindo de lá, ela, quer saber, eu vou embora. Pegou minha bike e foi embora. E aí piorou, porque quando ela chegou nessas casas de prazeres, ela se vestia de septão, se vestia de freira pra atender os clientes. E esse escândalo chegou lá em Westeros e o Jaehaerys ficou pior ainda. Ele falou: meu Deus do céu. Porque realmente, né, ele já tava revoltado antes. Imagina agora que a princesa tá lá vestida de freira, sabe? É complicado. É uma grande confusão. Então, o que aconteceu foi que ele simplesmente falou: não tenho mais filha, sabe? E no fim das contas foi bem triste, porque até o fim da vida ele acabou ficando amargo com isso, né? Ela nunca mais quis voltar, a Rainha Alysanne queria visitar ela, o Jaehaerys nunca deixou, ela mandava carta, a Saera nunca respondia, e no fim das contas, quando ele tava bem velhinho, a Alicent Hightower lia historinha pra ele na cama e tudo mais, e às vezes ele confundia ela com a Saera. Ele achava que ela tinha voltado pra se reconciliar com ele, mas nunca aconteceu. É bem triste. E vamos pra fofoca número 2. Rei Aegon IV, enquanto Jaehaerys era um santo, Rei Aegon IV, dizem as más línguas, que ele transou... todas as línguas. Ele transou com mais ou menos umas 900 mulheres. Eu não sei mais. Que horas ele governava, né, gente? Não dá tempo, né? Ele era conhecido como Aegon o Indigno, então acho que ele não era muito bom governante. Não era muito bom nisso. Até tem uma citação muito boa nos contos de Dunk e Egg, que falam: o lema da casa Targaryen é fogo e sangue, mas o Dunk uma vez ouviu ser dito que o lema do Aegon IV deveria ser: lave-a e leve-a pra minha cama. Assim, tanto faz se era nobre, se era do povo comum, se tava toda suja, ele falava: lava ela e leva pra minha cama. Então nisso ele teve um monte de bastardos, que a gente já vai falar sobre eles, e teve várias amantes muito conhecidas, que eram até quase concubinas dele, né? Um negócio que era quase oficializado ali. Então, inclusive, rolavam uns incidentes diplomáticos quando ele ficava com uma de uma família ou de outra. Gente, tem um babado que ele ficava com uma moça chamada Barbara Bracken. E depois ele largou dela pra ficar com a Melissa Blackwood. E vocês viram nesse episódio dessa semana na série que os Blackwood e os Bracken se odeiam. Inclusive o menininho foi lá tretar, né? A gente falou mais na live. Então nessas famílias se odiavam. Então ele ficava com uma moça e aí, como ela era muito peituda, ele tinha um par de morrinhos ali que ele queria botar um nome e ele chamou no meio do território das duas casas. Sim, entre as duas, né? E ele pegou e falou assim: vou chamar de Peitos da Bárbara. Aí quando ele terminou com ela, ele falou: não, apaga, vamos colocar de Peitos da Melissa. Dá essa terra pros Blackwood. Então, ele assim, mudou tudo. Ele era completamente: dane-se, eu vou só agradar quem eu tô pegando, entendeu? E o resto que se dane. E além disso, tem um monte de bastardo, porque óbvio, né, que ele não tomava cuidado nenhum. Não tinha camisinha naquela época, né? E mesmo assim, né, tipo, tem o chá da lua que teve nesse episódio e tudo mais, mas mesmo assim, ele saía pegando geral, ele não se importava. Tem alguns bastardos que a gente conhece dele, mas a ideia é que tem um monte mesmo. Alguns, Miriam, ele tinha 13, no mínimo 13. Conhecidos, né? 13 que a gente sabe. Tem muito mais. E olha que esses aí, né, são chamados de grandes bastardos, porque eles são filhos de mulheres nobres, que aí são os que ele assumiu, né? Disse: não, esse aí é meu filho mesmo. Porque, de resto, ele só, tem aí um monte de bastardo, não ligo. Que é meio que nem o Robert fez, sabe? Não dá pra aceitar todos, né? Inclusive, um dos bastardos dele foi com uma prima dele, chocada, incesto, né? Nossa, não, ninguém liga mais. A Dayna. Só que a Dayna era casada com o Baelor o Abençoado. Que era irmão dela, então, chocada. De novo, incesto. Mas enfim, Dayna era casada com o Baelor, só que ele era tão puritano, tão religioso, que ele não quis consumar o casamento com a Dayna e ele trancou ela e as irmãs na Arcada das Donzelas. Só que a mulher lá trancada, do nada ela apareceu o quê?
grávida. É um milagre. É um grávida do Aegon IV, né, que deu rolê. Então, o que aconteceu é que, assim, ela era chamada de Daena a desafiadora, né? Daena the Defiant. Por quê? Porque ela falava, você não quer consumar o casamento? Você vai ficar usando branco até você consumar. E aí depois ele não quis consumar mesmo assim. Então vou me esgueirar aqui no meio da noite e vou pegar alguém. E ela pegou o Aegon IV, ninguém sabia, ela apareceu grávida e demorou anos e anos pra ele assumir essa paternidade. E como se isso não bastasse, o filho legítimo que ele tinha, ele pagou umas galera fofoqueira pra começar a espalhar fofoca que o menino era bastardo, gente. E assim, é uma fofoca de que ele fez essa fofoca, porque ele nunca admitiu, né? Mas basicamente, o que aconteceu? Ele tinha vários filhos bastardos e eles eram próximos do pai até, ele assumiu os caras na corte e tudo mais, inclusive o tal do Daemon Blackfyre, que a gente já vai falar mais sobre ele, era um desses bastardos. Só que aí o filho dele com a rainha Naerys, ele simplesmente ficava tretando, ficava insinuando que ele não era legítimo, porque a Naerys, ela também era irmã do Aegon IV, e tinha o outro irmão deles, que era o Aemon Cavaleiro do Dragão, que era da Guarda Real, e diz que o Aemon e a Naerys se amavam. E que quando a Naerys casou com o Aemon tava chorando. Eles estavam tristes, porque eles se amavam e queriam ficar juntos, mas ela tinha que casar com o Aegon. Aí o que o Aegon foi lá e fez? Falou, não, esse filho que ela teve não é meu. Ela teve um caso com o nosso irmão. Só que aí ele não podia falar isso com todas as letras, então ele foi lá e fez alguém espalhar essa fofoca. E no fim, teve o duelo, o coitado do cara foi derrotado pelo Aemon, sabe? Um caos. E vocês acham que o Aegon parou por aí? Não, gente, porque antes de morrer ele pegou e falou, eu legitimo todos os meus bastardos. Gente, era 13. E por causa disso, vocês lembram dos vídeos das rebeliões Blackfyre? Foi por causa disso aqui, dessa legitimação aí antes de morrer. Nossa, sim. O cara, basicamente, ele falou, todo mundo tem direito à herança agora, galera. E o meu filho, que é legítimo, eu tinha falado que ele talvez não seja legítimo. E agora? Quem será o novo rei? Toda essa treta, briga de terreno, só que potencializada. Tem vídeos sobre toda essa treta aí também, a gente vai deixar linkado aqui na descrição. Deixa eu falar, tem vídeos sobre briga de terreno. Tudo. Agora eu vou contar a minha fofoca favorita. Fofoca número 3 tem a ver com o Mindinho. Mindinho em Corre Rio e as irmãs Tully. É um trisal? Não é um trisal. É um triângulo amoroso? Não, porque é mais do que isso. No nosso vídeo da casa Tully e da casa Baelish, a gente conta essa história com mais detalhes, mas eu lembro que a gente falava que era tipo um eneágono amoroso, porque cada vez um ia pegando o outro e aí todo mundo se envolvia, um era apaixonado pelo outro e ninguém tava feliz. Então vamos lá. Tinha as irmãs, lembra da Catelyn lá de Game of Thrones? Ela tinha a irmã dela, a Lysa, da família Tully. E elas moravam lá em Corre Rio, o Mindinho morava lá também. E o Mindinho espalhou a fofoca que ele tinha tirado a virgindade das duas, tá? Então é a versão do Mindinho isso. Porque é uma coisa que era verdade, né? Até aí a gente sabe que, pelo visto, era verdade. Eles três ficavam brincando de médico. Sabe aquela coisa, dar uns beijinhos, dar um negocinho ali? Umas brincadeiras bobas. Até tem... A Catelyn, ela vai contando, né, nas memórias dela que eles ficavam dando os beijinhos, o Mindinho, ela e a Lysa. E aí o Mindinho às vezes tentava botar uma língua lá, não sei o quê. E aí a Catelyn, que isso, mano? Para aí, pô. Eu gosto de você como irmão. E a Lysa gostava dos beijinhos. Aí o que aconteceu foi que assim, eles foram crescendo e já não era mais tão adequado ficar se beijando aleatoriamente assim. E a Catelyn foi prometida, porque ela chegou na idade de casar, ela foi prometida pro Brandon Stark, que era o irmão mais velho do Ned Stark. Então, o Mindinho ficou desiludido, porque na verdade, ele gostava muito da Catelyn. A Lysa ele pegava porque era o que tinha. E a Lysa gostava do Mindinho. Então, assim, aquela coisa, um gosta do outro, que não gosta do outro, aquela confusão. Só que teve um dia que tiveram que falar assim, olha, Catelyn, você vai ser prometida do Brandon Stark, beleza? Aí o Mindinho ficou mal, encheu de cachaça e daí ficou doidão de noite. E à noite apareceu uma moça na cama dele, que era a Lysa. A Lysa foi se aproveitar do menino bêbado. Exato. Erradíssimo isso, Lysa. Sim. Assim, tudo é errado, né? Mas esse também é errado. Só pra deixar muito específico aqui. Só que aí o Mindinho achou que era Catelyn, porque ele tava loucaço. Chamou ela de Catelyn durante o ato ali e transaram. E ele sempre achou que era Catelyn. E a Lysa deixou rolar, tipo, mesmo sabendo que ele não achava que era ela. O que também, assim, desculpa aí, mas isso é crime nos parâmetros de hoje em dia. Então, pelo amor de Deus, Lysa, além de tudo, se valoriza. Pois é, mulher. Tipo, não cometa crimes e se valorize. Pelo amor de Deus. Não, aí o Mindinho ficou tão chateado com essa situação toda da Catelyn estar prometida pra outro, que ele desafiou o Brandon pra um duelo. Só que aí vocês acham, como foi esse duelo? Ele quase morreu. Porque ele era o Mindinho, tipo, ele não sabia lutar direito. Ele era todo mirradinho, tipo, ele foi sem armadura, aí o Brandon até tirou a armadura na hora, falou, não vou humilhar esse cara, né? E aí, assim, enquanto ele tava todo ferrado lá, ele ficou convalescendo ali, né? Ele tava deitado lá de repouso, e a Lysa ficou ajudando a cuidar
cuidar dele. E cuidar, brincando no de caso, médico de novo. brincando de médico, no caso. Só que aí, nesse caso, ele realmente sabia que era a Lisa, tecnicamente, né? Tudo bem que ele tava doente, convalescente, mas tecnicamente foi consensual. Aí eles transaram mesmo, ficaram juntos. Aí por isso que ele fala que ele pegou as duas, porque ele acha que ele pegou a Catelyn naquela noite primeiro, quando ele tava louco, e depois, quando ele tava doente, ele pegou a Lisa, então peguei as irmãs Tully, peguei todo mundo. E a coitada da Catelyn, que não tinha nada a ver com isso, ficou sendo difamada por aí, sendo que ela nem sabia que tinha rolado nada com a Lisa. E aí tem uma parte super tensa também dessa história, que é que a Lisa engravidou do Mindinho, enquanto eles estavam com esses rolês aí deles se recuperando. Esses rolês, E no filme, o Mindinho foi expulso de Corre Rio, né? Não pode, moço. Expulsaram ele. E o Lord Holster mandou ela casar com o Jon Arryn, que já era bem velho na época também. E que depois deu todas as tretas que a gente viu em Game of Thrones, né? Sim. Cara, é bem triste essa história, porque a Lisa tava grávida, o Holster fez ela abortar a criança, muito provavelmente. E aí ela tinha contado que ela tava grávida, porque ela achava que o pai ia falar: ah, filha, então você tá grávida? Então casa com o pai da criança. Só que falou: não, o pai vai embora e você vai casar de improviso com o primeiro cara que topar. E aí, no caso, era o Jon Arryn, que já era mais velho, e com certeza não era quem ela queria. Aí a gente já sabe, né? Quem que matou o Jon Arryn? Lembra aí de Game of Thrones? Pois é. Vamos pra fofoca número 4? Vamos! Que é uma muito boa também. Talvez, não sei qual das duas é a minha favorita. Robert, o nosso ex-rei aí de Game of Thrones. Né? Da outra série que a gente assistia. Robert, quando era jovem, ele era bem... Fanfarrão. Vida louca, gostava de beijar, de dar uns rolezinhos dele. Não é à toa que ele tem tanto bastardo por aí, que nem a gente vê na série, né? Tem o Gendry, tem mais um monte. E o Jon Arryn, que a gente falou, né? Que foi casado com a Lisa, antes dele morrer, aliás, é um dos motivos que ele acabou morrendo, né? Ele tava investigando esses bastardos aí do Robert. Então ele foi visitar o Gendry, né? A gente ouve falar disso depois. Mas tem um outro bastardo que não se fala na série, que é o Edric Storm, que ele é bem importante pra essa história. Sim, ele é super importante no livro, ele aparece bastante. Na série, eles acabaram misturando muito da trama dele com o Gendry. Então, muita coisa que acontece com o Gendry, originalmente no livro, teria acontecido com o Edric Storm. Mas vamos lá. Por que o Edric Storm é importante? Porque ele é um dos únicos bastardos do Robert que são reconhecidos. Porque ele é filho de nobre. Lembra que a gente falou lá do Aegon o Indigno, que ele tinha reconhecido os bastardos que eram com mulheres nobres? Faz sentido nesse caso, porque as famílias pressionam, né? Falam, você teve aí filho com a minha filha e não vai reconhecer? Você tem que pelo menos dizer que é seu, né? E aí o Robert fez isso com o Edric Storm, porque ele é filho dele com a Delaena Florent, ou seja, com uma mulher nobre. E ela é prima da Selyse, que é a esposa do Stannis. A Selyse era da casa Florent, aí quando ela casou com o Stannis, ela virou Baratheon, né? Mas então, essa prima dela, a Delaena, como que esse bebezinho foi concebido? Essa que é a fofoca. Essa que é a história boa, porque gente. bastardo do Robert não é novidade nenhuma, mas a questão é como foi feito esse bastardo aí. No casamento em questão do Stannis com a Selyse, a prima dela tava lá na festa, né? Ela era dama de companhia da Selyse, inclusive. Pois é, então todo mundo lá na festa, muito show. E o Robert foi e falou assim, gostei da Delaena. Você quer? Se você quiser, eu quero. Só que ao invés de chamar ela pro banheiro da festa, ele foi pra cama dos noivos. Sim, da Selyse e do Stannis. Eles foram transar lá na cama da galera, gente. Que falta de respeito. Sério, Robert e seu martelo de guerra martelaram no lugar errado. Porque, Macetou. Macetou no lugar errado. Porque, cara, o Stannis ficou revoltadíssimo. Na verdade, assim, todo mundo ficou chocado com isso, porque, né, imagina. Falta de respeito. Acho que até nos parâmetros de hoje em dia, se alguém fosse lá na cama de lua de mel de alguém e transasse com outra pessoa, já seria bizarro. Imagina quando tem toda uma cerimônia, né? Que é o tal do bedding que eles falam nas Crônicas de Gelo e Fogo. Tem toda uma cerimônia pra eles transarem. Que no dia da festa de casamento, o casal vai transar e todo mundo fica lá, né, em todo volta. mundo tira a roupa deles e, tipo, fica lá em volta, tipo, pra ver eles entrarem no quarto. Então, imagina, aí chega lá e tá, tipo, o Robert com a outra mina deitados já dormindo, sabe? Fumando um cigarro. Aí eu fico pensando que, cara, faz muito sentido o Stannis ser tão ressentido do Robert, porque olha só, no casamento dele, o que o irmão dele faz, né? E vamos pra fofoca número 5, que é de torneio. O torneio sempre tem fofoca e nós vamos pro torneio de Harrenhal, um dos nossos torneios favoritos dessa história. Isso, a gente já falou bastante do torneio de Harrenhal, então a gente vai passar rapidinho aqui, se vocês quiserem tem o vídeo completo. Mas, cara, Harrenhal foi, assim, fonte de muitas e muitas fofocas. Tem muita treta que aconteceu naquele torneio. Então, vamos lá por algumas delas, não todas. Tem toda a fofoca da Shara Dane, que era irmã do Sir Arthur Dane, e diz que algum Stark pegou ela aí nesse torneio. Por quê? Primeiramente, ela era uma gata. E lembra do Sir Barristan Selmy, nosso querido
Eu gostava do Sir Barristan, né? Nosso querido amorzinho lá de Game of Thrones. Ele era apaixonado por ela. Assim como muita gente todo também. Mundo, todo mundo. Só que chegou lá na festinha do torneio, o Ned até olhou pra ela e falou assim, nossa, será, né? Será que vou? Só que ele era tímido, coitado. Aí o Brandon, o irmão do Ned, foi lá dançar com a moça, né? E depois meio que, esse é meu irmão. Meu irmão quer ficar com você, cara. E aí que as coisas ficam meio nebulosas. Porque tudo que a gente sabe do torneio de Harrenhal, ou é por pessoas que não estavam lá e ouviram rumores, né? Por exemplo, o pessoal da casa Reed, que conta a história pro Bran, eles não estavam lá, eles ouviram do pai. E o Barristan, ele tava lá contando no pensamento dele, no livro, quando ele tá falando da Ashara, que ele gostava muito. Então ele não dá muitos detalhes e a gente tem que ficar preenchendo as lacunas. Mas o fato é que logo depois ali da rebelião do Robert, teve toda aquela treta da Torre da Alegria, que o Ned foi lá resgatar a Lyanna morreu. Ele foi levar os ossos do Sir Arthur Dayne como uma forma de respeito, né, lá pra Tom Bastella. Só que ele já tinha esse histórico com a Ashara, a gente não sabe o que aconteceu ali. O que a gente sabe é que pouco tempo depois que o Ned levou esses ossos pra lá, a Ashara se jogou da torre e morreu. E isso virou a maior fofoca em Westeros. Tanto que depois, quando o Ned voltou pra Winterfell com o Jon Snow, né, um bastardo, a esposa dele, a Catelyn, até perguntou, isso aí, esse cara aí não é filho da Ashara? Tipo, querendo dizer que nesse dia que ele foi levar os ossos, será que rolou alguma coisa ali entre eles? E por isso, sei lá, ela ficou grávida e não sabia o que fazer com isso e acabou tirando sua própria vida? E aí o Ned ficou revoltado. Assim, ele ficou muito bravo e ele falou pra Catelyn, não pergunte mais dela, nunca mais, assim, nunca mais fale sobre isso. Então, o nome da Ashara Dayne era meio que proibido em Winterfell. Ninguém podia mencionar o nome dela. Então, claramente, é uma pessoa que era no mínimo importante pro Ned. Só que, ao mesmo tempo, será que o Ned foi o motivo dela ter tirado a própria vida? Porque tem várias teorias que dizem que provavelmente não. Que talvez o motivo tenha sido o Brandon Stark. Isso porque, assim, a gente sabe que os dois dançaram com a Ashara naquela noite. A gente sabe que o Sir Barristan era super apaixonado pela Ashara, só que ele não podia fazer nada porque ele era da Guarda Real. Inclusive, né, que o Sir Criston Cole é um paralelo aí bem grande nesse caso. E tem alguns indícios de que o Ned não teria feito nada que magoasse a Ashara. Porque o Barristan sempre trata o Ned como um cara honrado. E nesse texto, ele fala, por que ela foi olhar pro Stark? Ele tá meio revoltado, assim. Então, se ele menosprezasse o Ned, ele não ia tratar o Ned com tanto respeito sempre. Deve ser o Brandon, né? Pois é, uma fofoquinha até triste, né? Sim. E tem uma outra fofoca do torneio de Harrenhal, que é o Rhaegar e a Lyanna, né? Que foi uma fofoca que a gente já falou muito aqui, então a gente não vai se estender, mas ele deu a coroa da rainha da beleza e do amor. Do amor e da beleza. Pra Lyanna Stark, que era prometida do Robert. E o Rhaegar era casado com a Elia Martell, que tava no lugar também. Então, foi horrível. Foi o maior climão, famosa torta de climão. A gente vive falando, essa festa virou um enterro, o torneio de Harrenhal. Teve muito mais treta lá, mas a gente vai parar por aqui, porque é uma história que vocês já ouviram a gente contar várias vezes, e tem um vídeo com todos esses detalhes. Mas, só pra mostrar como esse mundo é cheio de treta, gente. Um que é prometido pro outro, que casa com não sei quem, que pega não sei o que lá, e aí pega na cama do irmão e um caos. E tem uma cena desse quarto episódio que remete a uma outra fofoca que a gente vai falar bem rapidinho aqui, fofoca bônus pra vocês, que tem a ver com o Tywin Lannister e túneis, porque nesse episódio a gente viu os túneis ali que vão lá pra Baixada das Pulgas, vão pra galera da rolê, mas esses túneis já estavam lá. Exato. A gente conta desses túneis nos vídeos que a gente fala sobre o Maegor o Cruel. A gente conta que o Maegor que quis fazer um monte de passagens secretas, depois ele matou todo mundo que trabalhou na obra, coitados, pra que ninguém mais soubesse. E aí tem poucas pessoas que sabem dessas tais passagens. Nesse episódio a gente viu um ali no quarto da Rhaenyra, né, ela usando, mas tem uma passagem bem importante que é ali na Torre da Mão. E essa passagem é a mesma que o Tyrion usa pra chegar lá depois e matar o Tywin, mas tem uma outra questão, que essa passagem, ela faz parte de uma série de outras passagens e caminhos secretos que o Tyrion usa durante as Crônicas de Gelo e Fogo pra chegar num bordel, o bordel da Chataia. E essa passagem é muito conveniente. Aí depois o Varys conta pra ele, não, essa passagem foi construída por uma mão do rei, que tava, né, não queria mostrar que frequentava bordéis e tudo mais. E aí você pensa, quem será essa mão do rei? Porque o Ned Stark tinha acabado de chegar lá, não tinha como ser ele. O Jon Arryn
talvez, quem sabe? Mas ele era mais na dele, né? Mas sabe quem foi mão do rei por muito, muito, muito tempo antes? O Tywin! O pai do Tyrion, que é justamente o cara que é super moralistão e fala pro Tyrion, você não pode levar prostitutas para Porto Real, que não sei o quê. Depois ele pega a Shae, que era, né, o crush ali do Tyrion, então assim... Hipócrita, no mínimo, né? E é isso. Enfim, a hipocrisia. Enfim, a hipocrisia. Então, só pra dizer que essas passagens secretas também tem a ver com teorias aí sobre quem poderia ter construído. E é muito forte a teoria de que teria sido o Tywin. Porque antes dele até não tinha o Varys pra saber exatamente de quem construiu a passagem. Mas pode ser outra pessoa, vocês podem dizer aí embaixo, porque é isso, fofoca não tem a versão 100% correta. E coloquem aí nos comentários que outras fofocas de Westeros vocês gostam. Conta aí pro pessoal nos comentários, a gente vem aqui ler depois também. Sim. E não se esqueça que amanhã tem vídeo no meu canal. A gente vai falar sobre o Daemon Targaryen. Qual é de Daemon? Mais fofoca. Mais fofoca. É isso. Se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.